boa quinta-feira! Quinta-feira, dia de aula de matemática e de português. Hoje, em matemática, nós vamos fazer a atividade do livro da página 103 e 104. Na página 103, nós vamos falar sobre cálculo mental, né? É o quê? Observar com os olhos, pensar para fazer, né? E aí nós vamos fazer a atividade número 1 sobre sequências, né? Descubra a regra e desenhe as próximas 5 figuras em cada caso. Então aqui nós temos, ó, essa sequência aqui, ó. Um triângulo sem pintar, um triângulo pintado. Um triângulo sem pintar, um triângulo pintado. O próximo será, né? Vamos pensar, se é uma sequência, vem um, o outro. Um, o outro. Um sem pintar, um pintado. Um sem pintar, um pintado. É uma sequência. Então, aqui nós vamos fazer um sem pintar e depois um pintado. E assim a gente vai fazendo a sequência. Eu só tenho duas figuras diferentes na sequência. Um sem pintar e um pintado, tá bom? E embaixo nós temos um quadrado, um triângulo, laranja. Um quadrado, um triângulo. Um quadrado, depois do quadrado vem o triângulo, tá? Então, a gente vai fazendo um quadrado, um triângulo, um quadrado, um triângulo, da cor laranja, tá bom? No número 2, pede assim, ó. Observe as peças carregadas pelos vagões dos trenzinhos para descobrir quais são as que estão escondidas em cada túnel. Depois, desenhe-as. Então, aqui nós temos os vagões, tá bom? Tá vendo? Esses vagões aqui da tia Bruna já estão desenhados, mas os de vocês estão sem desenhar. Então, eu tenho que observar a sequência. A sequência do primeiro vagão é assim, ó. Um triângulo para baixo, um triângulo para cima. Um triângulo para baixo, aí vem a sequência. Então, é um para baixo, um para cima. Um para baixo, um para baixo, um. Aí, logo depois, eu já venho a sequência de novo. Um para baixo, um para cima. Um para baixo, um para cima. Então, eu vou desenhar só a sequência com os 3 triângulos, que é o quê? Um para baixo, um para cima, um para cima, um para baixo e um para cima. Porque aqui eu tenho, ó, vou mostrar para vocês. Um para baixo, um para cima, um para baixo. Então, se depois do para baixo vem um para cima, depois vem um para baixo, um para cima. Um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima, tá? E assim nós vamos fazendo a sequência dos 2 de baixo. A Bruna não vai falar para vocês pensarem aí, tá bom? Pensem, façam, qualquer dúvida me perguntem no zap. Número 3, observe a sequência de figuras. A regra dela está contornada de azul. Então, a regra, né, da sequência é essas 3 primeiras figuras aqui, ó. Círculo, triângulo, quadrado. Essa é a regra da sequência. Sempre na sequência terá essa regra. Círculo, triângulo, quadrado. Então, se é círculo, triângulo, quadrado, depois do quadrado vem sempre um. Aí vocês vão desenhar essa figura aqui dentro desse retângulo, tá? Agora desenhe apenas a figura que ocupará a 10ª posição dessa sequência. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês irão fazer essa sequência até a 10ª posição para descobrir qual é a figura que vocês irão desenhar aqui, tá? Depois, conte aos colegas e ao professor como você fez para descobrir a resposta. Depois a gente conversa sobre isso no Zoom, tá bom? E quem não entra no Zoom, se quiser me mandar um áudio de como descobriu essa resposta, ok, tá bom? Na página 104, nós vamos falar sobre tabela. Tabelas em matemática é uma forma que nós temos de organizar números com letras, né? Números com palavras, né? Então, para eu não precisar falar vários números, várias coisas, de várias formas, eu faço uma tabela, né? Com a quantidade, com a cor, depende da tabela que a gente quer fazer. Ah, quantos alunos tem na sala do primeiro ano? Aí a tia Bruna vai fazer uma tabela. Alunos, 19. Quantas meninas? Tantas. Quantos meninos? Tantas. Eu posso organizar uma tabela com o jeito, o objetivo que a gente quiser, né? Com o que eu quiser. Essa tabela que está aqui no livro está falando assim, ó.
Adelaide é síndica do prédio em que mora e fez uma pesquisa para saber quais as flores preferidas das moradias para colocar em um canteiro que será construído dos moradores. Desculpa, eu vou ler de novo, tá? Adelaide é síndica do prédio em que mora e fez uma pesquisa para saber quais as flores preferidas dos moradores para colocar em um canteiro que será construído na entrada do prédio. Então, ela queria descobrir o quê? Quais eram as flores preferidas dos moradores do prédio para ela poder colocar lá no canteiro da entrada do prédio. Observe as anotações sobre a votação. Então, ela queria fazer uma votação para ver qual era a flor preferida dos moradores. Aí ela colocou margarida, azaleia, lírio e rosa. 4 tipos de flores diferentes. E como é que ela fez essa tabela? Como é que ela contabilizou, né? Ela não contabilizou com números. Ela fez o quê? Ó, assim, deixa eu colocar perto. Ela fez assim, ó. Tá vendo? Cada quadradinho representava 5 moradores. Então, 5, 10, 15. 15 moradores escolheram Margarida. E aí vocês vão lendo aí para descobrir quantos moradores, né? Quantas flores, quantos moradores gostariam de ter aqueles tipos de flores. E aí vocês liguem o nome das flores até a quantidade, tá bom? E lá embaixo tem uma tabela. Complete a tabela abaixo com a quantidade de votos recebidos para cada tipo de flor. Aí ela fez outro tipo de tabela, ó. Essa aqui foi uma representação gráfica sobre a quantidade. Essa daqui, ó, é a outra. Então, vocês vão olhar aqui, ó, os tipos de flores e colocar a quantidade. Aí, já aqui, essa tabela já será em números. Já será uma tabela numérica, não de gráficos, não de formas, tá bom? Então, essa é a atividade de hoje de matemática. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode me procurar lá no Zap, tá bom? Pode mandar um Zap pra tia Bruna e a gente se encontra no Zoom. Beijo, beijo, tchau, tchau. Já volto, já volto.